E a Secretaria Nacional do Consumidor vai coordenar um mutirão para fiscalizar os preços em postos de combustíveis de todo o Brasil. Essa decisão aconteceu após denúncias de consumidores alegando que os postos não estão repassando o novo valor que a Petrobras anunciou durante a semana. A operação de fiscalização dos preços dos combustíveis vai ter a participação de órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, e vai acontecer no dia 24 deste mês em todos os estados. O objetivo é fazer valer a decisão da Petrobras, que reduziu nesta semana o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. A redução foi de 44 centavos por litro do preço médio do diesel, que caiu de R$ 3,46 para R$ 3,02, e de 40 centavos por litro da gasolina, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. Nós temos que entender e reconhecer que essa medida da Petrobras e do governo brasileiro beneficiam toda a população brasileira. E essa medida tem que ser cumprida. E a sua execução tem que ser protegida, tem que ser fiscalizada. Nós não estamos aqui criminalizando os postos, por exemplo, de gasolina. Mas também temos que entender que talvez seja o setor, ministro, mais cartelizado da economia brasileira. Nós sempre tivemos problemas com essa questão de preço de combustível. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, entre as medidas que podem ser tomadas estão a aplicação de multas e até a suspensão de atividades dos postos que forem flagrados cometendo ilegalidades. Marcamos o mutirão para o dia 24, para que haja um tempo para que todos os postos se adaptem aos novos preços, orientados por essa política nova da Petrobras. E, como disse o secretário Adi, nós esperamos que isso aconteça espontaneamente. Se os postos não compreenderem a necessidade desta adequação e tentarem transformar a redução em margem de lucro, entram em cena exatamente os aparatos coercitivos, no caso. Dino enfatizou que, apesar de não haver tabelamento de preços no mercado de combustíveis, o setor é regulado por leis, decretos e outros dispositivos legais. O ministro cobrou senso de proporcionalidade das empresas no momento de repassar descontos. Uma vez que nós sabemos que a praxe normalmente é que, quando a Petrobras anuncia um preço para a distribuidora, independentemente do estoque constante do posto, o repasse é imediato, horas depois, no dia seguinte. Em relação à redução, não se vê a mesma velocidade. Em reunião foi definida a criação de um comitê permanente de monitoramento do mercado de combustíveis. Um termo de cooperação deve ser assinado nos próximos dias para viabilizar a atuação conjunta da Senacom e da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Os órgãos vão fazer fiscalização preventiva e ostensiva contra eventuais abusos econômicos do setor. E para entender mais sobre os impactos da nova política de preços da Petrobras no seu bolso, nós conversamos com o economista e professor do Uniacademia, Guilherme Ventura. A gente tem que lembrar que já durante a campanha tinha uma pressão muito grande para se fazer uma questão que se deram o nome de abrasileirar o preço dos combustíveis no Brasil, né? Dentro de uma lógica de que, como a gente tem o petróleo em grandes volumes aqui dentro do Brasil e que a gente refina grande parte aqui no Brasil, então a maior parte dos custos são custos em reais, então não deveria ter um balizamento tão grande com o petróleo internacional e com a taxa de câmbio, né, com o valor do dólar, né? O mercado não reagiu tão mal porque, no final das contas, existe um teste da realidade, né? Qual que é o teste da realidade que é importante que todo mundo saiba, né? Essa questão de que, não, nós somos autossuficientes, nós não somos autossuficientes. A gente tem até um nível bastante bom de produção em relação à demanda para a gasolina, né? Mas no caso do diesel, em torno de 25% do diesel hoje que é vendido no Brasil
para abastecer todas as frotas, ele é importado, né? Isso significa o seguinte, que se tiver um desacordo do preço aqui no Brasil em relação ao preço internacional, ou a Petrobras tem que assumir essa importação dando um prejuízo cavalar, igual foi no período da Dilma, que quase quebrou a empresa, ou então vai ter que manter uma certa paridade com o preço internacional para que você tenha uma condição de os importadores conseguirem abastecer o mercado de diesel no Brasil, né? Então, como a governança melhorou bastante, tem essa realidade de mercado, está todo mundo esperando que não deve ter grandes alterações, assim, né? Que vai se manter, de alguma forma, alguma paridade internacional ainda. Bom, num primeiro momento, o que vai acontecer é ter uma intervenção maior, né? Assim, hoje, assim, né, mais recentemente, a gente vê depoimentos, por exemplo, do ministro da Fazenda falando sobre reajuste de combustível, que poderia ter sido maior e não foi, a queda, né, dos preços poderiam ter sido maiores, mas se deixou alguma coisa porque em julho vai ter questões de impostos. Quer dizer, é um retrocesso muito grande o ministro da Fazenda falar sobre preço de combustível, né? A gente tinha amadurecido isso, tinha separado a questão de governo e de companhia, né? E agora as coisas ficaram misturadas de novo, né? Então, o que a gente vai conseguir ver é uma intervenção maior nos preços, nesse sentido de tentar abrasileirar um pouco mais o preço para não ter grandes oscilações em relação ao que acontece com o petróleo e com o preço do dólar, né? Mas, então, as oscilações devem ser menores, mas com maior intervenção, assim, do governo dentro dos destinos de preços que a Petrobras vai praticar. Existem alguns estudos técnicos que mostram que a vantagem realmente para consumir o álcool está quando o preço do álcool está no máximo até 70% do preço da gasolina, né? Então, hoje, inclusive, isso é uma placa que é colocada nos postos. Quando a gente chega para abastecer, a gente encontra essa placa, qual é o percentual que está acontecendo do álcool em relação à gasolina naquele momento, naquele posto de gasolina, né? naquele posto de combustível. Isso está em função do consumo. Quando a gente está rodando com o carro a álcool, né, o consumo dele é maior, né? Além disso, tem o consumo do próprio combustível, o consumo de peças, né? Os desgastes com alguns equipamentos do veículo também são maiores no equipamento a álcool. Então, os estudos mostram que, em média, você precisaria que o preço do álcool estivesse 70% do preço da gasolina. Então, é importante que o consumidor mantenha esse parâmetro, né, sob análise dele. E, na verdade, no caso do preço do álcool, aí a gente já está mudando para uma outra seara, que é a questão não agora do petróleo, mas é alguma coisa ligada ao mercado de cana, né? Então, na época da safra da cana, que chega bastante cana ao mercado, você então tem as condições de ter uma cana com preços menores, e aí o álcool de abastecimento dos veículos vai ficar em preços menores também. Então, isso flutua também de acordo com a safra dessa cana-de-açúcar no Brasil.